Imagine ter uma máquina do tempo para testemunhar a evolução da cidade de Roma em diferentes períodos. Em 320 d.C., por exemplo, pouco depois da histórica batalha entre Maxêncio e Constantino, você teria encontrado Roma em seu auge. Nesse período, a cidade alcançou sua completa extensão de majestosos edifícios, correspondendo à finalização dos últimos grandes edifícios imperiais iniciados pelo imperador Maxêncio. Cerca de 1 milhão de pessoas viviam em Roma naquela época, e a cidade deve ter sido absolutamente impressionante, com belos templos e grandiosos edifícios se estendendo até onde a vista alcança. Então você decide viajar para frente com sua máquina do tempo para o ano 405 d.C. e fica surpreso ao encontrar a cidade ainda em um estado absolutamente esplêndido. Embora um pouco menos de pessoas estivessem vivendo em Roma naquele ano do que 85 anos antes, talvez por volta de 800 d.C., a cidade ainda estava intacta e bonita, não tendo sido saqueada nenhuma vez em 800 anos. Você encontraria os antigos templos todos intactos, belos ornamentos, estátuas douradas no topo de altas colunas no Fórum Romano, então o grandioso anfiteatro Flaviano em condição impecável, o grande colosso nas proximidades, o Circo Máximo, o Septisódio, os enormes banhos e outras incríveis maravilhas da arquitetura. A cidade, ainda intacta e bela, não foi saqueada até o final de 80 d.C. Então você decide viajar mais 85 anos para o ano 490 d.C. A cidade está agora modificada. Há muito menos pessoas nas ruas do que nas duas últimas vezes. Alguns prédios nas periferias da cidade apresentam sinais de negligência. Muitos edifícios, muitas das antigas insulae, estão vazios. Então você caminha até o centro, a antiga área do Fórum. Você espera a mesma imagem sombria da cidade, negligência. Mas para sua surpresa, você encontra os antigos edifícios ainda intactos e em bom estado. Pelo menos por fora, eles estão sendo reparados e mantidos para que ainda provoquem uma reação de admiração e maravilha. Sim, algumas estátuas estão faltando aqui e ali. Sim, alguns dos ornamentos estão faltando. Sim, alguns dos edifícios só são bonitos por fora. Mas em geral, todos os edifícios na área central que você tinha visto em 320 ou em 405 d.C. ainda estão lá. E então você se lembra por quê? Porque contraintuitivamente, o rei Teoderic, que agora governava essas terras oficialmente como o representante do imperador romano em Constantinopla, ele cuidou muito bem dos antigos monumentos e gastou uma quantidade considerável da receita tributária para reparar os antigos monumentos e até para proteger as inúmeras estátuas na cidade. Portanto, para sua surpresa, a cidade não parece como se tivesse caído sim. Os 3 saques do século V certamente deixaram suas marcas, e havia ainda menos pessoas presentes agora. Possivelmente apenas 200.000, 250.000. E ainda assim, Roma ainda era muito impressionante, então você decide usar sua máquina do tempo novamente e viajar mais 85 anos para o ano 575. Você aguarda uma data não tão ruim quanto imagina, encontrado em 490 d.C., pois agora Roma não fazia parte do Império Romano novamente. Roma agora não estava reunida, novamente governada pelo imperador em Constantinopla, como havia sido 200 anos antes, nos tempos de Constantino ou Teodósio. Então Roma certamente pareceria mais impressionante agora do que há 85 anos. Certamente, os imperadores em Constantinopla haviam reconstruído a antiga cidade de seus antepassados. Eles certamente reverenciavam a cidade que construiu todo o seu império, que Constantinopla apenas herdou de Roma. Mas em 575 d.C., você encontraria uma desolação total. Agora as ruas estavam completamente vazias, mal restavam pessoas. Você só encontraria um restante insignificante de cerca de 30.000 pessoas acuadas perto do rio Tibre, em uma pequena área perto do Campus Martius, empobrecidas e miseráveis, enquanto o resto desta vasta cidade estava completamente vazio. Os prédios estavam desmoronando à esquerda e à direita. Colunas desabadas espalhadas por ruas vazias, inclusive na área do Fórum. A decadência começou a se instalar. Lá, os prédios, incapazes de serem mantidos, começaram a exibir crescente negligência. Uma coluna desabada seria deixada aqui na rua. Uma estátua caída seria transportada para uma residência particular. Um antigo templo desabado, saqueado para material de construção aqui. Uma cabana de madeira inferior, construída em um antigo edifício romano lá. Em suma, em 575 d.C., a cidade de Roma apresentaria uma imagem totalmente desoladora.
quando mesmo em 490 d.C. ainda parecia notavelmente bem preservada. O que havia acontecido? Bem, as guerras góticas haviam acontecido. Aquela série de guerras devastadoras havia acontecido, que foram desencadeadas pelo Império Romano do Oriente, que não só destruiu o reino ostrogótico, mas que destruiu o Império Romano, que deixou tantas cidades na Itália completamente desoladas e áreas inteiras despovoadas. Uma guerra que destruiu a maioria das antigas instituições romanas e que mergulhou a Itália na escuridão. De 536 a 562 d.C., por 26 anos insanamente longos, a Itália foi mergulhada em uma guerra aparentemente interminável. E então a escuridão do ano 536 d.C., a subsequente falha na colheita, e a fome, e então a praga devastou ainda mais a Itália. Roma mudou de lado 5 vezes, sendo sitiada, saqueada, tomada, retomada, e assim por diante, por 5 vezes nesse conflito insano. E não havia nem dinheiro nem interesse em reparar a velha e venerável cidade após as guerras góticas. Mas e se tudo isso nunca tivesse acontecido? E se você pudesse usar sua máquina do tempo para criar uma nova linha do tempo? Pare essa guerra insana. Como o mundo teria parecido se as guerras góticas nunca tivessem acontecido? Vamos imaginar agora que, por qualquer motivo, o imperador Justiniano não ordenaria ao seu extraordinariamente talentoso general Belisário para conquistar o reino ostrogótico em 535 d.C., nesta nova linha do tempo. Talvez você teria intervindo, e você poderia ter sido muito, muito convincente, mostrando-se ao imperador no meio da noite com sua máquina do tempo, convencendo-o de que seria uma péssima ideia se opor a você, já que possui uma tecnologia extraordinária. Ou talvez o imperador nessa linha do tempo alternativa tivesse um caráter um pouco diferente e escolheria consolidar seu domínio sobre o recém-conquistado território vândalo na África, ou a rainha pró-romana, Amalasuntha, não teria sido assassinada por seu primo Theodahad. Em qualquer caso, a guerra gótica provavelmente não teria acontecido. Naturalmente, claro, o reino ostrogótico teria sido deixado como estava. Então, isso significaria que veríamos uma Itália muito diferente hoje? Bem, se essa guerra devastadora não tivesse acontecido, o primeiro efeito imediato teria sido que as antigas instituições romanas continuariam a existir. O cargo de cônsul romano do Oeste não seria capaz de continuar a existir. Não teria sido encerrado por Justiniano. Em nossa linha do tempo, o último cônsul romano do Oeste foi Décius Paulinus, da antiga e ilustre casa dos Desci, em 534 d.C. Mas em nossa nova linha do tempo alternativa, o cargo de cônsul, é claro, teria continuado. E não apenas o cargo de cônsul, mas o antigo cargo de senador romano, é claro, também teria continuado, já que Justiniano agora não teria jurisdição em Roma. E, portanto, ele não teria sido capaz de abolir esse antiga ordem que existia em Roma há mais de 1200 anos naquela época, e que em nossa linha do tempo seria rastreada pela última vez até o ano 608 d.C., e então, não muito tempo depois, desapareceria para sempre. Mas nesse universo alternativo aqui, é claro, o cargo de senador continuaria. E assim seriam as outras instituições romanas e também a arte da retórica e da escrita em latim, assim como o cargo de prefeito pretoriano. Em suma, as antigas instituições romanas teriam continuado, e assim seriam as instituições romanas, que haviam sido estabelecidas no tempo da República Romana, continuariam a existir muito mais tempo do que em nossa linha do tempo. E se você é como eu, um total nerd de Roma, ou Romabu, como algumas pessoas gostam de dizer, e acho que você é, ou então provavelmente não estaria assistindo a este vídeo, então você pode estar interessado nos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja Senatus Populus Romanos está construindo. Eles fazem anéis legionários, eles fazem anéis com diferentes temas, eles até fazem réplicas de estátuas, pingentes, atributos e terracotas, são feitas à mão, garantindo alta qualidade. Perfeito para fãs de Roma. O link da loja SPQR está na descrição do vídeo e no comentário fixado, permitindo um desconto de 20% em cada compra, que é simplesmente uma oferta absolutamente insana. E você só pode obtê-la aqui através do link Majorianos. Porque deixe-me dizer, as pessoas da loja Senatus Populus Romanos também são fãs absolutos do heróico imperador Majorian. Então vá e confira a incrível variedade deles. Certamente haverá algo para você. Agora, é claro,
o evento frio de 536 d.C., em que o Sol foi escurecido devido a um ou possivelmente vários eventos vulcânicos. O Sol foi escurecido devido a um ou possivelmente vários eventos vulcânicos, erupções, e em que as temperaturas globais diminuíram, ainda teriam acontecido. Portanto, as fomes ainda teriam acontecido, assim como muito provavelmente também a praga que começou por volta de 541 d.C. No entanto, as pessoas não teriam sido enfraquecidas, tanto por uma guerra brutal contínua e, portanto, seus sistemas imunológicos provavelmente teriam se saído melhor em média. Isso significa que talvez não tantas pessoas teriam morrido na Itália como em nossa linha do tempo, mas muitas ainda teriam perecido, é claro. E, portanto, ainda teria havido uma queda notável na população nos anos 540. Mas, é claro, o efeito mais dramático da Guerra Gótica não aconteceria. Você teria visto nas cidades da Itália, não teria havido esse efeito dramático, que causou o abandono quase completo de muitas das antigas cidades e a subsequente decadência. Portanto, a cidade de Roma, por exemplo, nesta realidade alternativa, provavelmente não teria parecido muito pior. Digamos, no passado, mas no futuro teria sido muito pior e a cidade de Roma teria sido muito pior em comparação com, por exemplo, 520 d.C. em nossa linha do tempo. Haveria uma enorme diferença visível entre essas duas datas. Mas nesta linha do tempo aqui, você não teria notado um efeito tão dramático. Claro, você também teria notado menos pessoas por causa da praga, mas não a tal extremo como em nossa linha do tempo. Além disso, os edifícios, é claro, não teriam sido tão danificados na longa guerra e, portanto, os fundos para continuar reparando a cidade de Roma teriam, é claro, continuado, e, portanto, nesse contínuo reino ostrogótico, você ainda encontraria os antigos edifícios reparados e as antigas estátuas protegidas, possivelmente até mesmo no final dos anos 500, ou mesmo nos anos 600 d.C. Então, os aquedutos de Roma, que foram cortados em nossa linha do tempo em 537 durante o primeiro cerco de Roma nas guerras góticas, continuariam funcionando e, consequentemente, também os banhos. Você poderia então visitar os antigos banhos de Aracala ou de Diocleciano em Roma, mesmo em 590 ou 640 d.C. Outro fato interessante que provavelmente teríamos observado é a fusão da cultura gótica e romana. Só temos que olhar para o reino visigótico para ver o que provavelmente teria acontecido no reino visigótico. Ou seja, ainda havia uma distinção bastante forte a ser encontrada entre romanos e góticos. E especialmente entre os romanos e a nobreza gótica. Em meados dos anos 400 no início do reino visigótico, mas no final dos anos 600 e início dos 700 pouco antes do reino visigótico ser conquistado pelo califado muçulmano, essa distinção praticamente desapareceu. Você não seria mais capaz de dizer se aquele nobre era um gótico ou um romano, e portanto, muito provavelmente teríamos testemunhado a mesma coisa acontecendo no reino ostrogótico. Os romanos e os góticos possivelmente teriam se misturado em grande medida, e a nova identidade romano-gótica poderia ter sido um pouco mais complicada do que poderíamos ter surgido com base em uma combinação de tradições romanas e góticas. Claro, é totalmente possível que o cargo de imperador pudesse ter sido ressuscitado em algum momento. Se a distinção entre romanos e góticos tivesse desaparecido, então um rei romano gótico poderia ter decidido se chamar de imperador novamente e até mesmo governar a partir de Roma. Isso não é totalmente impensável. Poderíamos até ter visto o ressurgimento de alguma forma de mini ocidental, império gótico de algum tipo, onde os reinos visigótico e ostrogótico teriam sido unidos. Isso teria sido um jogador muito poderoso na paisagem europeia dos reinos germânicos, possivelmente se tornando ainda mais poderoso que os francos, e conseguindo conquistar territórios dos francos e dos Alemanni. Se esse estado tivesse sobrevivido por longos períodos de tempo, então a paisagem política europeia de hoje seria completamente diferente. Claro, outro efeito teria sido que o Lombardo não teria invadido a Itália nessa linha do tempo alternativa. Portanto, a Itália não teria sido fragmentada. Algo que se mostrou ter fortes consequências para a Itália por mais de 1000 anos em nossa linha do tempo. Mas aqui isso não teria acontecido, e a Itália teria visto um governo muito homogêneo e contínuo. Agora, haveria guerra com os francos em algum momento? Certamente podemos imaginar que a crescente agressão dos francos nesta linha do tempo alternativa teria sido encontrada com uma resistência unida muito forte por um exército ostrogótico e visigótico combinado, mesmo que os dois estados não tivessem se fundido em nossa linha do tempo. Com o reino ostrogótico desaparecido, os visigodos tiveram que lutar contra os francos, e mais tarde o califado muçulmano por conta própria, mas nesta linha do tempo,
a expansão dos francos poderia ter sido interrompida e, portanto, o grande império de Carlos Magno provavelmente não teria acontecido. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação ao YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não impulsiona exatamente um tópico de nicho como a história romana tardia. Muito obrigado. Não teria havido uma coroação de Carlos Magno em Roma em 800 d.C. porque os papas não teriam pedido ajuda aos francos contra os lombardos, já que os lombardos nunca teriam invadido, como dissemos. Provavelmente por volta de 800 d.C., os antigos edifícios romanos em Roma e outras cidades ainda teriam começado a desmoronar. Isso também aconteceu no reino visigótico devido à prática de espolia, sempre que havia um terremoto, por exemplo, de modo que um antigo edifício romano desabaria. Os materiais de construção seriam reutilizados para a construção de novos edifícios, e assim, em nossa linha do tempo alternativa, Roma neste continuado reino ostrogótico de 800 depois de Cristo começaria a parecer medieval. Sim, estaria em melhor estado do que em nossa linha do tempo em 800 depois de Cristo com mais dos antigos monumentos intactos, mas eles ainda teriam caído em decadência em algum momento por causa de terremotos repetidos e inundações do rio Tibre. Só podemos especular se os banhos ainda teriam funcionado nesse universo alternativo em 800 depois de Cristo, talvez alguns ainda funcionassem. E também só podemos nos perguntar por quanto tempo o cargo de senador ou cônsul ainda teria continuado a funcionar em Roma. Então, é razoável supor que esses cargos teriam continuado a funcionar em Roma. Esses cargos também desapareceram em algum momento no Império Romano Oriental, em nossa linha do tempo. Então é razoável supor que eles também teriam desaparecido em algum momento na Idade Média, ou talvez apenas sobrevivido em nome como títulos honorários neste reino ostrogótico alternativo continuado. A língua latina também teria continuado a divergir neste estado ostrogótico. Uma forma diferente de italiano teria surgido, que soaria diferente aos nossos ouvidos do que entendemos como italiano. Algo como um Estado italiano provavelmente ainda teria surgido em algum momento, competindo contra o reino franco e contra o reino alemão, possivelmente lutando guerras, ganhando ou perdendo território, possivelmente com a ajuda dos ostrogodos. Os visigodos talvez não tenham sido conquistados pelo califado no início dos anos 700. Os ostrogodos provavelmente teriam enviado ajuda e derrotado os exércitos muçulmanos mesmo antes que eles pudessem ter avançado para o reino. Portanto, o Estado da Espanha também teria sido muito diferente do Estado da Espanha em nossa linha do tempo. Mais tempo teria passado e entraríamos na Era Moderna. Este Estado italiano diferente certamente teria sido muito mais poderoso do que em nossa linha do tempo. Agora, como teria sido a relação com o posterior Império Romano Oriental ou Bizantino, só podemos especular. Talvez teria sido melhor do que em nossa linha do tempo, ou talvez uma guerra com Bizâncio teria acontecido mais cedo ou mais tarde. Isso teria dependido, por exemplo, da política religiosa dos reis ou imperadores romano-godos, e se o cisma entre a Igreja Oriental e Ocidental teria sido tão forte quanto em nossa linha do tempo. Mas é concebível que haveria linhas do tempo onde esses italianos teriam enviado muito mais ajuda aos romanos orientais contra o Império Otomano. Talvez as cruzadas não teriam saqueado Constantinopla em 1204, se os laços entre a Itália romano-gótica e Bizâncio não fossem fortes o suficiente, talvez até Constantinopla não teria caído. O Império Romano Oriental também poderia ter estado em uma posição mais forte se não tivesse invadido o Reino Austro-Gótico em 535, porque esses mais de 20 anos de guerra colocaram uma enorme pressão sobre as finanças do Império, bem como na mão de obra do exército. Um Império Romano mais consolidado não teria que lutar contra tantos inimigos em tantas frentes diferentes, e, portanto, poderia ter realmente tido uma melhor contra as invasões muçulmanas. A devastadora guerra com a Pérsia poderia ter sido vencida muito mais cedo pelos romanos do leste, e talvez não tenha sido tão devastadora se o Império não estivesse tão sobrecarregado. E, portanto, talvez, paradoxalmente, o Império Romano do Oriente teria sido muito maior, e talvez em uma melhor posição no ano 1200, nessa realidade alternativa do que em nossa linha do tempo. Talvez até tivesse uma chance de sobreviver até os nossos dias como algum tipo de Estado-nação moderno, e pode ser que muitos dos antigos monumentos de Roma estivessem em melhor estado nessa realidade alternativa. Provavelmente teríamos mais alguns dos antigos edifícios ainda preservados em Roma do que temos em nossa linha do tempo.
Então, vemos um mundo em que as guerras góticas nunca aconteceram. Poderia parecer totalmente e completamente diferente em muitos aspectos. Claro, é impossível dizer o que teria acontecido, então qual é o seu palpite? É tão bom quanto o meu, mas certamente seria um mundo fascinante que provavelmente nos surpreenderia de muitas maneiras. Deixe-me saber suas ideias para essa linha do tempo alternativa na seção de comentários. E eu queria anunciar que estarei de férias por 2 semanas durante o Natal. Meu primeiro tempo livre do canal em 2 anos desde que comecei o canal. Então não haverá tantos uploads nesse período. Peço desculpas, mas não se preocupe. Assim que eu voltar, é claro que continuarei trabalhando nos vídeos imediatamente. Vou reenviar alguns dos vídeos mais antigos, pois, a julgar pelas visualizações, muitos de vocês nunca os viram. Desejo a todos um Feliz Natal e já um Feliz Ano Novo, queridos amigos da história romana. Tudo de bom para você e seus entes queridos, e por favor, curta e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo este canal realmente depende do seu apoio. É apenas graças aos incríveis patronos e membros do YouTube deste canal que posso continuar fazendo vídeos sobre o final do Império Romano. Quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. Para aprender sobre Roma antes das guerras góticas, assista ao vídeo no canto superior direito. Para conhecer a cidade após as guerras, assista ao outro vídeo. No canto inferior, agradeço mais uma vez a todos os amigos da história romana. Gratias Tibiago e Benevolente.